Olá, pessoal. Alguns conhecidos me pediram para falar alguma coisa sobre artigo acadêmico ou técnico científico, né? Então vamos lá, escrevi um texto e vamos tocar o barco. Um pouquinho extenso, um pouquinho rude hoje, mas vamos lá. O artigo científico é um trabalho acadêmico que apresenta resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com um método científico, aceito por uma comunidade de pesquisadores. Considera científico o artigo que foi submetido a uma revista indexada, que por sua vez é submetido ao exame de outros cientistas que verificam as informações, os métodos, a precisão lógico-metodológica das conclusões e resultados obtidos e dão um parecer favorável ou não a essa publicação. Então, de um modo geral, é uma produção curta que dificilmente ultrapassa de 20 laudas, são submetidos às comissões e conselhos editoriais dos periódicos, revistas, né, que avaliam sua qualidade e decidem sobre a relevância e adequação, né, ao veículo de divulgação científico, né, o que seja. Parece difícil, mas no momento, né, do início das coisas, de uma atividade, tudo parece difícil na vida. A prática sempre é uma grande mestra, né? O fundamental é você saber o porquê, o para quê e, portanto, qual a finalidade disso, né? Isso é fundamental antes de começar, né? E ver qual a importância que você vai dar a esse seu trabalho. São 4 estilos: informal, jornalístico, técnico e acadêmico, né? De uma forma geral. Agora que sabemos, então, o que é, vamos ao como é, né? E aí vamos listar qual a estrutura básica do artigo científico, que no geral obedecem o seguinte, com pequenas variações de revista para revista. Por isso que é importante, antes de publicar, ou mesmo às vezes de fazer, você já visualizar onde você vai publicar e quais são as normas para os autores, né? Quais são os padrões que cada revista, o padrão que cada revista utiliza. De um modo geral, qualquer trabalho, em qualquer padrão, a gente tem o título. Então, o título do trabalho deve ser o mais claro possível e deve permitir identificar o conteúdo do trabalho ou o tipo de informação que os autores pretendem discutir, ou o autor, né? E identificação desses autores, porque é fundamental para o leitor saber o autor e saber como chegar até ele. Se ele tiver alguma dúvida, se quiser alguma sugestão, quiser acrescer alguma coisa, quiser dar alguma informação, ou quiser uma consultoria ou até uma parceria, né? Bom, depois do título a gente tem resumo, e o autor a gente tem o resumo. É a parte que antecede o corpo do trabalho, consiste de um resumo do mesmo. O resumo deve conter os principais dados e as conclusões do trabalho. A maioria das publicações limita o resumo ao máximo de 250 a 300 palavras. Sua finalidade é permitir aos leitores conhecer o teor do trabalho sem precisar recorrer à sua leitura integral. Então, quando o cara está pesquisando, né, ele lê aquilo lá e sabe, vale a pena eu ir pegar o trabalho e ler inteiro, às vezes traduzir ele inteiro ou não, né? O resumo serve também, então, para classificar os trabalhos e disponibilizar o seu conteúdo pelas diversas publicações, mecanismos de indexadores. Para favorecer a mais ampla divulgação do conteúdo do trabalho, muitas publicações solicitam que o resumo, né, abstract, também seja apresentado em inglês, francês ou espanhol ou em outra língua diferente da original. Isso vai depender de cada revista. Logo após o resumo, então a gente tem o quê? A palavras-chave ou keywords, né? Que são 3, 5, no máximo 6 palavras que dão a ideia, né, do tema central do trabalho e vão servir de tags, né, para a busca na internet. Depois disso, das palavras-chave, dos keywords, né, ou unitermos também chamados, você tem a introdução. Então, a primeira parte do trabalho, propriamente dito, é a introdução. Esta deve ser clara, sucinta e deve descrever os objetivos do trabalho. Serve para introduzir o leitor ao tema da pesquisa, ao problema estudado, os principais conceitos envolvidos no trabalho já realizados até o momento. Indicar os motivos que levam o autor a escrever o trabalho e descreve as informações já existentes na mídia sobre o mesmo assunto. E por isso é chamado de história da arte. Como é que está a situação desse conhecimento atualmente, né? E tem uma estrutura básica, né? Eu tenho os antecedentes do problema, a descrição do problema, os trabalhos já realizados, a aplicabilidade e originalidade da pesquisa e, fundamentalmente, o objetivo, o problema de pesquisa, o porquê que você está escrevendo isso.
Por que você está gastando tempo para escrever isso? Tem que estar bem claro aí, né? Depois disso, desses objetivos, da introdução, objetivos, você tem o material e métodos, também chamado de uma forma reducionista de metodologia. Nesta parte do trabalho que segue a introdução, os autores descrevem o tipo de e a quantidade das observações feitas, bem como os métodos empregados para sua coleta, registro de avaliação, mediante a descrição minuciosa dos métodos estudados. O autor informa aos leitores sobre os detalhes da obtenção de dados em que se baseia o trabalho. Foi um trabalho de busca primária, busca secundária, então só da bibliografia, ou ele foi na bancada fazer, tá certo? Então isso tem que suscitar a possibilidade do leitor querer refazer o seu trabalho e conseguir, né? Ou aplicar essa metodologia que você usou em um outro trabalho similar em uma outra região, por exemplo, né? Então isso é fundamental. Depois da metodologia, né, do material e método, você tem os resultados. Os resultados encontrados devem ser relatados de uma forma organizada e sistematizada. A importância e o significado de certos resultados podem ser melhor avaliados pela análise estatística. Terminado isso, você entra na discussão, que é a parte legal, é o tesão do trabalho. Discussão. Os resultados encontrados são detalhadamente discutidos e o significado e as comparações, né, com os autores mencionados na introdução e a adequação aos objetivos do trabalho, né? Alguns autores, algumas revistas, e dependendo do tema que você usa, a gente pode fazer no mesmo texto discussão, tá, e resultados. Tá? Mas depende da revista. Sempre veja a orientação para os autores antes ou da instituição que você tem. Tá? Depois disso, da discussão, a gente entra em conclusões. Esta etapa deve ser clara, concisa. Quando os resultados forem inteiramente conclusivos, tá? Deve ser apontado. E quando não forem, também deve ser apontado. Geralmente, colocado em tópicos, não mais de 5 ou 10 tópicos, facilitar o entendimento, né? Ou, se preferir, de forma dissertativa, mas às vezes leva a confusões. Mas enfim, pode. Finalmente, acabou a conclusão. Você tem as referências bibliográficas. É a última parte do trabalho. É a coleção de referências bibliográficas efetivamente, só efetivamente, consultadas e descritas, citadas, para o preparo e elaboração do trabalho. Não me coloque coisa na referência que você não citou em nenhuma parte, pelo amor de Deus. E não deixe coisa na referência que não foi citada antes, hein? Cuidado, isso é importante. Deve-se adotar, então, o padrão ABNT ou o padrão que a revista ou instituição indicar para citações das referências, né? Agora, mesmo assim, se ainda não está satisfeito, você está com um certo medo, você está com uma tensão, põe a mão no bolso, contrata um consultor, contrata um assessor, pega uma pessoa experiente que tenha, pague essa pessoa para fazer isso para você, tá? Não vá jogar seu nome na lona, né? Então, pague. Isso é importante. É uma consultoria como outra qualquer, tá? Mas nunca pague alguém para fazer o trabalho para você, tá? Isso aí custa caro, 10 centavos a palavra, 20 centavos a palavra, e não é só questão de caro. Você está fazendo o trabalho, principalmente se ele for acadêmico, para você aprender. E, Katsu, o que você aprende se você pagar alguém para fazer para você? Você só vai tirar 10 e vai ganhar um diploma, né? E o que é um médico que vai trabalhar numa UTI do coronavírus e vai ter que entubar alguém, ele tá com todo o equipamento, ele tá com o paciente, ele fala, meu Deus, eu não sei fazer isso, chama alguém para fazer, eu vou pagar alguém para fazer para mim. É um absurdo. Você vai ser um licenciado, um bacharel, um pós-graduado, um mestre, um doutor, não pode ter isso, tá? Então, só contrate gente para te auxiliar, para corrigir, para revisar, para dar orientação, né? Mas, fora isso, não. E não use firmas estabelecidas que praticamente acabam vendendo material, TCCs, monografias prontas para você. Você tem que ser um profissional, você tem que ter ética, e a ética a gente começa aí. Tá legal, gente? Então, obrigado, tá? E vamos até um outro texto qualquer dia, tá? Beijos para vocês.